Muito bem, meus queridos, mais um Alone Talk no ar, mais um podcast, mais um programinha para todos nós. Hoje é dia 10 de 4 de 2025, são 3h39 da manhã e estamos aqui começando mais um episódio deste podcast maravilhoso. Como é que você está? Eu tô na merda, aí depois eu falo sobre isso. Se você quiser se comunicar com este podcast, mande um e-mail para alonetalkpodcast@gmail.com. Lá você pode mandar as suas histórias, relatos, sugestões ou até mesmo xingamentos gratuitos para este apresentador que vos fala. E aí, cara? Cara, eu comecei a gravar isso daqui meio do nada. Tava aqui em casa, numa agora quinta-feira, madrugada de quinta-feira, meio sem saber o que fazer. Na verdade, sabe aquela situação quando você tem um monte de coisa pra fazer, mas você simplesmente vai procrastinando e tocando com a bunda e esperando que as coisas vão magicamente se pôr no lugar, que as coisas vão magicamente serem resolvidas. Eu acabei de publicar um episódio do Alone Talk, que vai antes desse que eu tô gravando agora, e decidi começar a gravar outro, cara, porque eu tava pensando nisso, sabe? Eu não era. Normalmente eu gravo um episódio, posto e normalmente eu não faço gaveta, né? Tipo, eu não gravo vários num curto período de tempo e vou postando eles. Normalmente eu gravo, posto, gravo, posto. Mas eu não queria. Eu tive um insight, eu tive um pensamento. Não sei, cara, eu tava pensando, eu tava aqui em casa moscando e aí eu pensei, cara, eu vou gravar e vou ver o que sai. Eu vou me arriscar ao universo, ao desconhecido, vou emitir sons pela minha boca, pelo maior tempo que eu conseguir, ou pelo maior tempo que essa câmera gravar esse podcast. Porque eu não sei, cara, é aquela sensação que eu falei, sabe, de ter várias coisas que você precisa resolver, várias coisas que você precisa fazer, mas você simplesmente vai procrastinando, cara. É como você sabe da importância das coisas que estão pendentes na sua vida e mesmo assim existe uma força, existe uma energia, um ser dentro de mim que compete comigo mesmo sobre fazer as coisas certas ou fazer aquilo que está atrasado e fazer aquilo que vai me resolver um problema futuro. Como, por exemplo, sei lá, cara, fazer a marmita num dia anterior para ter alimento pronto no dia seguinte. E simplesmente não vai, cara. Sabe, tem. Não é muito louco. Como tem épocas da vida, eu acho que isso aí é uma coisa que todo mundo passa, que é os ciclos da vida que se iniciam e que se encerram, sabe? Num dia você acorda e você sai para correr, e você se matricula na academia e, e baixa um PDF, ele é 30 páginas no mesmo dia. E no dia seguinte você simplesmente não quer levantar da cama, cara. É muito bizarro, né? Como alguém que não tem muito controle eu não digo controle, mas uma pessoa que não lida bem com os próprios sentimentos e pensamentos e emoções de um modo geral. Eu me incluo nisso. É bizarro como alguém que não tem muito controle desse tipo de emoção, desse tipo de comportamento, de procrastinar as coisas, de se sentir mal por não fazer as coisas ao invés de fazê-las de fato. É muito bizarro como giram a bola de neve infinita, um ciclo vicioso, uma coisa até meio compulsiva. É como se você tivesse um desejo genuíno de se sentir mal, sabe? É como se você se odiasse de uma maneira inconsciente
que você propositalmente faz as coisas para se sentir mal. E às vezes não é nem que você procrastina pela consequência, né, pelo problema que procrastinar vai te trazer. É simplesmente pela sensação de se sentir um merda, cara. É bizarro. Você chega num ponto que, é, no fundo, é como se seu comportamento, ele mostra que você não se importa consigo mesmo, cara. E, cara, eu tava pensando nisso antes de começar a gravar. Como que a autossabotagem é um problema foda, tá ligado? É um problema que é quase uma automutilação, só que emocional, tá ligado? A autossabotagem é como se você mutilasse seu emocional, a sua cabeça, tá ligado? Beber uma água aqui que o papo tá profundo, bicho. E, e aí o que acontece? Um lado de você se sente mal, obviamente, e gostaria que o vacilo que você deu com você mesmo não se repetisse. Só que aí vem essa voz, essa partezinha dentro da sua cabeça que te convence, que fala mais alto, que meio que controla seu comportamento, que dita aquilo que você vai fazer ou deixar de fazer. E eu parei de gravar isso daqui sem querer, o teclado, filha da puta. Tem que sincronizar o áudio de novo. Deixa eu ver se a câmera tá gravando. Tá gravando. Do que eu tava falando, cara? É, sobre a bola de neve que vira a autossabotagem. Porque tu deixa de fazer uma coisa e se sente mal por não ter feito essa coisa. E aí, o fato de você ter se sentido mal por não ter feito aquela coisa, de uma certa forma que eu não tô conseguindo encontrar palavras para descrever, mas de uma certa forma, a sensação de se sentir mal já é o próprio combustível para te impedir de realizar aquela tarefa que você se sentiu mal por não ter feito. É quando você passa mais um dia sem ir na academia, ou quando você mais um dia erra na sua dieta, ou quando mais um dia você dorme tarde, quando mais um dia você tenta acordar cedo e deixa para amanhã, quando você tem que lavar a louça e deixa para depois. E deixar de fazer essas coisas, procrastinar essas coisas, obviamente elas te deixam mal e essa sensação de estar mal já é como se fosse uma alavanca, um empurrão para você continuar não fazendo. A gente meio que não tem um sistema imunológico contra o nosso próprio comportamento, né, cara? O fato de a gente ser um animal racional obriga a gente a, de uma maneira ativa, ter que combater a si mesmo. Porque se a gente fosse que nem um cachorro, por exemplo, a gente ia fazer as coisas apenas pela sobrevivência. Procurar comida e água quando precisasse, e o resto do tempo você vai dormir. Você vai poupar energia. Mas você, como ser humano, sabe que precisa combater isso daí. Você não pode fazer só o mínimo. Você tem que. Você vive numa sociedade onde você tem e não tem o livre-arbítrio de simplesmente ficar parado quando você está de barriga cheia. Se você acabou de almoçar, você tem que continuar em movimento e continuar produzindo e indo para os lugares, ou então
né, descansando de fato, e aí é a hora de descansar de fato, porque no dia seguinte você vai ter que fazer coisas, atividades que vão além do necessário para você sobreviver, mas que ao mesmo tempo elas estão atreladas à sua sobrevivência. Já parou para pensar que a gente dificultou a nossa própria existência, cara? A gente inventou que a gente inventou que precisava de veículos, a gente inventou que precisava de cidades grandes com núcleos empresariais, núcleos comerciais, núcleos industriais, tudo isso para produzir soluções para problemas que a gente mesmo criou. E agora, um dos problemas que o ser humano mesmo criou foi sobreviver na sociedade que ele desenvolveu. E aí, para sobreviver na sociedade que ele desenvolveu, ele tem que trabalhar numa indústria que fabrica peças para embreagem de carro, que é outro problema que a própria humanidade criou, que é ter um carro. E aí, se você for ir buscando isso, cara, e for indo cada vez mais para trás e voltando na história, você vai ver que o grande problema foi que a galera trepou pra caralho. O grande X da questão, onde tudo começou, o problema disso tudo, foi que o pessoal começou a trepar descaralhadamente. A galera foi ficando cada vez mais tempo viva, então. Se você antes morria de gonorreia, agora, sei lá, as pessoas só morrem de acidentes trágicos e doenças que ainda não tem cura, sendo que a maioria das doenças que a gente conhece tem cura, imagino eu. Sei lá, essas doenças simples de tipo, gripe, diarreia, essas merdas assim. Antes qualquer pessoa morria por causa disso, hoje em dia ninguém morre por causa disso. E aí a galera tá ficando cada vez mais tempo viva. E agora já é tarde. A galera hoje em dia tá trepando menos, tá tendo menos filho. Mas a galera tá vivendo mais. Então a gente vai viver uma geração do pessoal que transou horrores. E a galera que transou horrores vai começar a morrer, mas eles são minoria, porque agora a maioria são as pessoas que foram colocadas no mundo quando o geral trepava muito. E aí essa galera que foi foi colocada ao mundo quando o geral trepava muito, vai viver até os 90. E aí depois vai ter uma outra geração que vai viver até os 100 e vai estar todo mundo pisando na porra do planeta, precisando de emprego, porque a gente vive num mundo que você precisa de um pedaço de papel para conseguir itens essenciais da sobrevivência humana. É um papo meio comunistão, né? Um papo meio socialistão. Mas é real, né, cara? Se parar pra analisar todos os problemas que a humanidade tem hoje em dia, talvez não todos, mas a maioria deles, foram criados pelos próprios humanos, né, cara? A gente em nenhum momento tá solucionando problemas. Em nenhum momento é forte, mas na maior parte do tempo a gente está resolvendo problemas que foram criados por nós mesmos, né? A gente precisa de um carro elétrico hoje em dia porque a gente criou muito carro movido a gasolina. E aí isso fudeu o planeta. E aí a gente demorou muito tempo para perceber que isso fudia o planeta e começar a resolver esse problema que fudia o planeta. E agora a gente precisa de um carro elétrico que soluciona um problema que foi a criação de carros de um modo geral. Sendo que carros, de um modo geral, já eram uma solução para as carroças e cavalo, porque pelo visto é mais fácil você fabricar um carro do que procriar um cavalo. Olha só que louco, né, cara? A gente fudeu a nossa vida de um jeito que é mais fácil você fabricar um Citroën C4
É mais fácil você fabricar do zero um quid do que ter cavalos suficientes para transportar todas as pessoas do mundo. A gente antes dependia da porra do cavalo, e agora é impossível se depender da porra do cavalo. Não teria cavalo para todo mundo. Agora, a peça pro Chevrolet Onix tem um monte, né? Fabrica lá. E é foda também que a gente, de certa forma. Eu tava tendo uma conversa esses dias com um amigo meu sobre livre-arbítrio, cara. Sobre acreditar se a gente tem livre-arbítrio ou não. E sabe qual que é a real, cara? A gente tem, mas cada vez fica mais difícil perceber que você tem um livre-arbítrio, porque as consequências de você não tomar certas decisões, elas vão te fazer acabar com sua vida. Você vai viver menos. E isso é antinatural você tomar decisões que vão te fazer viver menos. Por exemplo, a gente tem a escolha, o livre-arbítrio, de não trabalhar, de virar um mendigo. Eu posso desistir de tudo, sair pra rua e morar debaixo da primeira ponte que eu encontrar. Mas isso iam trazer consequências que provavelmente reduziriam a minha vida em 90%, no mínimo. E sabendo que isso reduziria as minhas chances de sobreviver a médio e longo prazo, eu automaticamente prefiro me fuder num trabalho que eu vou ficar 9 horas preso dentro de um lugar e mais 2 horas de ida e volta todo dia da minha casa até esse lugar. E aí eu escolho, eu opto por passar mais tempo nesse lugar do que na minha própria casa. Eu prefiro ficar mais tempo nesse lugar que eu nem gosto tanto assim do que eu faço lá, para deixar de fazer um monte de coisa que eu gostaria de estar trabalhando, que eu gostaria de estar criando, que eu gostaria de estar colocando em prática. Um monte de coisa eu deixo de lado porque eu prefiro trabalhar por 9 horas, ficar num lugar por 9 horas, do que simplesmente ir morar na rua. Porque morar na rua ia, em resumo, me matar mais cedo. E aí o meu instinto de sobrevivência me impede que eu tome essa decisão. Mas aí é foda, né? Porque aí se algo me impede de tomar a decisão, então eu não tenho a possibilidade de tomar essa decisão. Mas ao mesmo tempo eu posso escolher. Ela não me impede, não tem nada que. Essa vontade de viver mais, de continuar vivo, esse instinto de sobrevivência, ele dificulta, ele diminui a probabilidade que eu escolha ir morar na rua. Mas ele não me impede. Eu poderia. É que nem se matar, né, cara? Se matar, eu acho que é um ato de coragem gigantesco. Porque é a coisa mais antinatural que existe. Uma pessoa que toma essa decisão, ela teve um pico de coragem gigante. Qualquer outra pessoa normalmente não vai alcançar jamais. E é uma escolha. É uma puta escolha. Puta, é uma escolha fodida. A escolha de tirar a própria vida. Caralho, cara. É a maior escolha que você pode fazer em vida. É aquela que vai tirar a sua própria vida. Mais do que a escolha de tirar a vida de alguém. O que será que é mais fácil, cara? Você matar alguém? Eu tô falando muita palavra desse verbo, né, meu? Esse vídeo vai cair do ar rapidinho, independente do lugar que eu poste ele. O que é mais fácil? Você eliminar alguém ou eliminar a si? Porque se eu olhar nos olhos de alguém, cara,
e limar essa pessoa é um. Caralho, tu tem uma coragem gigante, cara. Tu tem uma coragem gigante. Mas eu acho que ainda é menos, porque eu não vejo muitas emoções que possam te mover a um suicidex. Mas a eliminar alguém, eu vou evitar falar outra palavra para esse vídeo continuar no ar, mas eliminar alguém, basta você estar com muita raiva, talvez. Se qualquer talvez não qualquer pessoa, mas a maioria das pessoas, se elas atingirem um certo nível de raiva, elas são capazes de eliminar qualquer outra pessoa. Mas tem que ser, dependendo da pessoa, você é uma pessoa de um excelente coração, então você tem que estar transbordando de raiva e não tem ninguém pra te fazer segurar, ninguém pra te impedir. Agora, pra você limar a si mesmo, cara, o que você precisa? Tristeza, talvez? Será que raiva? Raiva pode ser, cara. Mas eu acho que ainda assim é um negócio tão contra-intuitivo que mesmo com a raiva transbordando o seu sangue, você poderia fazer N coisas que estão externo a você. Então, sei lá, de repente você começa a se machucar, você começa a querer quebrar as coisas, mas eu acho que por mais que você se machuque, ainda é uma coisa de fora para dentro. Tirar a sua vida, mesmo que seja uma coisa que comece de fora para dentro, tipo, sei lá, você se enforcar, você pular de um lugar alto, você tomar remédios ou qualquer outra merda do tipo, dar um tiro na sua têmpora, qualquer outra coisa que você fizer vai vir primeiramente de fora para dentro. Mas como isso vai limar-te, como isso vai limar-te a tua pessoa, vai ter o processo de dentro pra fora, cara. Olha que louco isso. Olha que louco que é você dar a linha na pipa, cara. Que doideira que é você dar a linha na pipa, porque é um processo que o que está dentro vai simplesmente sair, como uma molécula de oxigênio que está no ar e vai embora. Uma molécula que some. Uma coisa que aquilo que tá me provavelmente aquilo que tá me fazendo falar tudo isso, tudo aquilo que tá fazendo você que tá assistindo prestar atenção nisso e aí provavelmente você tá pensando em outras coisas enquanto você assiste isso daqui ou só ouve, é, tudo isso tá sendo é uma energia, é uma célula, é um ponto de observação dentro da sua cabeça, do seu espírito mesmo, que observa tudo, que recebe tudo e que. Sabe, quando você pensa numa palavra, quando você tem um pensamento, na verdade, a sua mente teve a reação química de ter esse pensamento e uma outra parte do seu corpo visualizou aquilo que foi pensado. E essa coisa que visualizou, ela simplesmente vai embora quando limar-te da vida tu irás. Quando... Ou quando qualquer pessoa tem a vida limada, né? É um processo externo que dá início a um processo interno, que é quando tudo acaba para aquela existência. É quando esse ponto de observação ele vai embora. E aí nada mais é observado por aquele corpo. Caralho, e nada mais vai ser observado por aquele corpo, porque aquele corpo agora não tem mais a energia vital que tinha antes, né? É literalmente uma energia vital, cara. É um papo meio nóia pra caralho, mas eu já falei várias vezes sobre esse tipo de assunto aqui no Alone Talk, que é sobre essa coisa de você observar seus pensamentos, essa coisa de você
parar e perceber que você não é seus pensamentos. Só que existe uma diferença muito grande entre falar sobre isso e estar presente, que nem eu tô agora, e passando exatamente por isso nesse momento, sabe? Porque ao mesmo tempo que eu só tô querendo, nesse exato momento, eu só quero expor aquilo e falar aquilo e transformar em palavras aquilo que essa energia vital está observando. Então, essa energia vital dentro do meu corpo, em algum lugar do meu corpo, ela está observando tudo aquilo, todas aquelas reações químicas que meu cérebro está tendo enquanto eu divago nesse assunto. E, e de uma certa forma, essas coisas estão recebendo essa luz que é esse olhar quando essa energia vital observa aquele pensamento, aquela reação química do seu cérebro. E quando essa energia vital ela observa, ela joga uma luz em cima disso. E no que essa luz é jogada, isso tenta se transformar em palavras, em gestos, em uma maneira de tirar aquilo do imaginário, aquilo que ainda não existe, para o mundo real. Então, todo o tempo todo que você está falando, você está transformando alguma coisa que não existe em algo real, cara. O tempo todo que você está existindo, as coisas que você está fazendo, as coisas que você até pensa e nega fazer, né? Quantas vezes você pensa em fazer uma merda e aí você vê que é uma merda e deixa de fazer aquilo, aquilo ali também foi, de certa forma, colocar no mundo aquilo que não existe. Que é exatamente aquele pensamento daquela coisa que você não fez. Aquilo também, de certa forma, está interagindo com aquilo que é o universo. E aí, voltando, cara, naquele assunto de livre-arbítrio, ou não existir, ou existir, no final das contas também pouco importa. Porque sabe o que é um fato, cara? Aquilo que você fizer no mundo hoje, ou não fizer no mundo hoje, ele vai afetar em tudo que há no universo, cara. Porque tudo é uma grande engrenagem e as coisas. E tudo que esteve no universo, tudo que está no universo hoje sempre esteve aqui. Então as coisas reverberam. Então, uma coisa que é feita hoje vai reverberar nos bilhões de anos à frente que existir alguma coisa ainda. Então tudo faz parte do todo, né? Tudo é tudo, cara. Puta que paralho, bicho. E ao mesmo tempo, nada é nada. Então, a atitude de prejudicar alguém, por exemplo, ela vai reverberar para a eternidade. Assim como o fato de não ajudar e nem atrapalhar ninguém ou ajudar alguém. Tudo isso vai reverberar de alguma forma no universo e no final das contas tudo vai virar a mesma coisa. Tudo vai continuar sendo a mesma coisa porque tudo já estava aqui e provavelmente sempre vai estar. Quando uma palavra é falada ou quando uma coisa é feita, aquilo ali já estava no universo em que foi de certa forma criada. Você só deu uma nova roupagem, uma nova skin para aquela coisa que você colocou no mundo. Então, cara, por isso também que não faz muito sentido sentimentos como o medo, sabe? O sentimento de, não vou fazer isso porque vou perder meu tempo. Não vou fazer isso porque vai ser, não vai acontecer aquilo que eu quero no tempo que eu quero. Não vou fazer tal coisa porque isso aqui vai demorar para ter resultado. Bicho, faz a coisa
Porque não vai ter resultado, cara. Sabe qual é que é, bicho? Nunca nada vai ter resultado, porque tudo já tá aí. Então, o que você chama de resultado já existe, ele tá em algum lugar, porém, pode ser que você não vai encontrá-lo. Só que é um papo meio clichê de dizer pro cara, falar, você não tem nada a perder, vai lá e faz, tal. Mas no final é a mesma coisa, porque você já estava nesse mundo antes dessa energia vital viver neste corpo. Você já estava aqui. Só que agora você tá com a roupagem do Luquinhas, que mora em São Paulo e trabalha de ADM numa empresa de contabilidade. Ou agora essa energia vital tá com a roupagem da Marcela, que é diretora de escola do ensino médio de São Bernardo do Campo. Não sei, tá ligado? Cada pessoa que tá no mundo hoje, na verdade, ela já estava no mundo desde sempre e ela para sempre continuará aqui. Então, nada do que você fizer ou deixar de fazer vai sair daqui. Então, a única escolha que você tem é fazer esta merda. Porque o fato de você não fazer é simplesmente você ter esse pensamento meio niilista de que as coisas são assim mesmo e nada faz sentido, e de fato nada faz sentido. Só que você pode usar o argumento de que nada faz sentido e que é tudo uma merda, justamente para tomar a iniciativa, para fazer, para movimentar as coisas, para dar, entre aspas, a sua própria roupagem para as coisas, as suas próprias, a sua energia vital, você permitir que a sua energia vital trabalhe e que ela crie coisas e que ela exercite alguma coisa no mundo, movimente alguma coisa. É a mesma visão de mundo, só que você pode interpretar de um jeito e agir de uma certa forma, ou interpretar de uma outra forma e agir de um jeito diferente. E o foda também é quando você sabe da possibilidade de simplesmente não fazer nada. Tá gravando isso aqui ainda? Vamos lá, a câmera tá sincronizada de novo, é isso aí. Cara, episódio bem poético. Episódio bem poético, bem maneiro. Eu vou finalizar por aqui. Eu comecei a gravar com a câmera, mas agora eu quebrei o flow. Então eu vou encerrar por aqui, tá bem? Valeu aí, todo mundo que ouviu esse episódio. Episódio mais tranquilo, mais calmo. Se você quiser comentar sobre esse assunto, você pode mandar um e-mail para alonetalkpodcast@gmail.com e aí eu vou ler no próximo episódio. Se você mandou algum e-mail no último episódio, ele não foi lido porque eu já gravei logo em sequência. Então, obviamente, não deu tempo. Ele ainda nem foi postado no momento dessa gravação. Você pode apoiar financeiramente este projeto através do livepix.gg/alonetalkpodcast. Você pode escanear o QR Code que está na tela ou acessar o link na descrição. E lá você pode doar qualquer valor a partir de R$1. E mandar uma mensaginha caso queira, tá bem? Estamos disponíveis no YouTube, no Spotify, no Deezer e diversas outras plataformas de áudio. E a gente se encontra na próxima, tá bem? Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto. E falou aí, rapaziada. Até a próxima. É nóis.